Bom dia. Passado esse período de carnaval, que a gente devia estar avaliando as performances das festas, que também a gente deve avaliar, mas eu quero avaliar a questão da política, porque eu volto a insistir, você que está se preparando para ser candidato em 2024, que quer seguir carreira política, precisa ler a conjuntura nacional e analisar a postura daqueles que fazem política para você se espelhar, para você ter experiência. Eu quero analisar hoje a performance do presidente Lula nos desastres ambientais que aconteceu no litoral paulista esse final de semana. Esse final de semana não, esse feriado, durante todo final de semana, a gente seguiu acompanhando os noticiários dessa tragédia. E tem que ser analisado todo o contexto histórico das ocupações irregulares, por que elas acontecem, o drama econômico daqueles que precisam morar perto dos grandes centros, que não têm condição de pagar um aluguel, que não têm acesso a financiamento, enfim, aonde falha o poder público na fiscalização, na organização, todas essas questões a gente tem que analisar ao levantar as críticas e fazer críticas de fato com respaldo científico, social e financeiro. O Estado falha ao não fiscalizar, falha ao não oferecer moradias dignas para aqueles que trabalham, falham no planejamento, enfim. Na verdade, todos os governos e a grande parte deles vivem em função da economia. O Minha Casa Minha Vida, o programa de maior sucesso do governo Lula passado, construiu em torno de 5 milhões de habitação. Mas ela tinha um viés econômico, de busca de criação de emprego e de geração de renda. E atingiu esse objetivo. Para as críticas, tem aqueles que criticam a linha de crédito, enfim, todas essas questões. Mas faltou, e é verdade que a gente tem que analisar esse fato, faltou o planejamento socioambiental, do impacto, como é que seria o impacto em torno disso, da ocupação urbana, enfim, toda essa questão que agora me parece será buscado, será reorganizado nos próximos empreendimentos, e a gente espera que seja. Mas tem um fator que eu quero analisar bastante com vocês aqui, que eu quero deixar como lição, que é o comportamento do presidente Lula em relação a essa tragédia que aconteceu. Ele deixou as férias que ele estava passando na Bahia, imediatamente voou até São Paulo, liberou um dinheiro emergencial, atendeu, fez reunião com o governador Tarcísio de Freitas, que foi eleito, é bolsonarista e foi eleito pelo Republicanos, adversário dele, portanto, e com o prefeito, que é do PSDB, e fez campanha para o ex-presidente Bolsonaro e para o Tarcísio de Freitas em São Paulo. O que isso significa? É o uso político da tragédia? Qual a lição que nós podemos tirar disso? A política você não... Aliás, nada na vida você faz sem comparações. E a gente precisa comparar a atitude do presidente Lula desse final de semana com a do ex-presidente Bolsonaro naquele final de semana que ele passava férias em Santa Catarina, que ele foi lá para o Beto Carreiro depois, quando o sul de Minas estava todo cheio, com enchentes, pessoas sendo desabrigadas, pessoas morrendo, e ele tem uma expressão que ficou famosa, que ele disse que ele não interromperia as férias dele para ir para o sul de Minas, para criar uma empatia, para socorrer, para ver. Ele sobrevoou e mandou os ministros dele para lá, para atender, para conversar, mas ele mesmo ficou em férias no sul da Bahia. Depois ele encerrou essas férias às pressas, que a gente não sabe se é verdade ou não,
mas ele recorreu ao hospital por causa de um camarão mal digerido que obstruiu o intestino dele. Não sei se foi para melhorar a imagem dele ou se aquele fato foi real. A verdade é que o atual presidente Lula, já foi 3 vezes em loco, desde o início do governo. Ele veio em Araraquara no dia 8 de janeiro, dia fatídico daquela tentativa de golpe. Ele estava em Araraquara para ver os estragos que a chuva tinha causado. Depois foi à reserva Yanomami para visitar em loco a questão do genocídio indígena que acontecia no Yanomami, preparou toda uma ação de guerra que está acontecendo na desocupação dos garimpos ilegais na Amazônia. E agora, novamente, nesse período de carnaval, ele esteve em São Paulo para ajudar a socorrer as vítimas dessa chuva, dessa tragédia que aconteceu na região ali do norte do litoral paulista. Portanto, toda política, todo político busca a exposição e a propagação dos seus feitos. O que isso gera de positivo? Né? A gente não sabe, não dá para mensurar imediatamente, mas com certeza a imagem de um presidente presente e empático e preocupado, sem se importar ideologicamente com a posição daquele que governa o estado ou o município, é bastante positiva para a gente. Significa que outra vez a federação está reativada, está sendo respeitada, as funções dos entes federativos estão em harmonia e trabalhando pelo bem da sua população. Quero registrar aqui, portanto deixar registrado, que é bastante positiva essa retomada do governo Lula, com todos os ministérios do meio ambiente, a fazenda, a economia, a marinha, o exército, todos unidos em defesa do povo brasileiro. Tá certo? Um bom dia para vocês e um bom início de ano, que no Brasil diz que as coisas só começam depois do carnaval, portanto a gente está iniciando o ano.